Vamos entregar, meus irmãos, ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. E eu quero lembrar que este mês é dobrado, não é, irmãos? Porque tem o 10º e o salário, uma bênção. Atenção! Esse vídeo é para alertar nossos idosos. Veja até o final. É muito importante e pode proteger seu pai e sua mãe idosa. Então vamos entregar ao Senhor. Vamos correr nas casas, ver os irmãos idosos, que é idoso que segura a obra, para ver dízimos e ofertas. Ver os irmãos idosos, que é idoso que segura a obra, para ver dízimos e ofertas. Meus amigos e irmãos, sejam bem-vindos ao canal Motivado com Deus. Neste canal, você encontrará a verdade sobre as seitas que se disfarçam de falsas igrejas, buscando apenas o seu dinheiro. Cansado de frequentar falsas igrejas com CNPJ que só visam o lucro? Já ouviu esse líder religioso, ou melhor, líder de quadrilha, dar ordens absurdas aos seus capangas, como extorquir dinheiro de idosos para sustentar seus luxos, falando que é para a obra de Deus? Aqui, você não será enganado. Desmascaramos as mentiras e hipocrisias desses falsos profetas, cães gulosos devoradores que exploram a fé das pessoas para ganhos pessoais. Não seja vítima de enganadores. Busque a verdade e a fé autêntica no canal Motivado com Deus. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e familiares. Lembre-se, a fé verdadeira, sua salvação, suas curas, seus sonhos, não exige sacrifícios financeiros ou submissão a líderes manipuladores. Juntos, podemos construir um mundo com mais fé, amor e verdade. Assista até o final, que no final temos uma oportunidade para você. Junte-se a nós e vamos ao vídeo. Então a orientação é que os irmãos conversem com os dirigentes de Proate, que sabem que tem o número do telefone desses idosos, que sabem onde eles moram. Então o que é que os senhores têm que fazer? Ver a data que eles recebem, entendeu, irmão? E comunicar a eles, ligarem para eles, dizendo que vai levar a ceia, não é? E também vai levar o talão da igreja, com orientação. Vai levar o talão, que é para os irmãos que não podem ir para a igreja, eles voluntariamente entregarem os seus dízimos. Isso é revoltante. O Ministério Público não está vendo isso. Esses falsos pastores, cães gulosos, raça de víboras, come a lã, a carne e rói os ossos dos necessitados. Amados coordenadores, todos os 8, escutem com atenção e não repasse para ninguém. A entrada dessa semana foi muito baixa em todas as áreas, muito baixa. A área 1, que sempre dá lá em cima, deu quase 20 mil, mas mesmo assim foi muito baixo. Isso aí às vezes é a entrada da matriz, deu muito baixo, a área toda. Então as demais áreas nem se fala. Foi horrível, ou seja, a gente está com despesas atrasadas, aluguéis atrasados, e pelo que eu estou vendo vou começar a devolver prédio, e vou começar pelos mais caros. Então, olha, na área 5 mesmo eu tenho um prédio que é quase 6 mil reais, que é o aluguel do Conjunto Beira-Mar. Eu vou devolver porque eu não vou morrer do coração não, vou ter até um infarto, entendeu? Vou começar devolvendo os prédios, porque a situação está difícil. Vamos correr nas casas, ver os irmãos idosos, que é idoso que segura a obra, para ver dízimos e ofertas. Porque, olha, não estou querendo alarmar e deixar vocês aperreados, mas estou devendo no Tempo Central ainda o salário que foi adiantado para tanto o meu como de todos vocês, do mês passado ainda. Então, ou seja, estou devendo 2 meses de salário, que é do mês passado e desse mês que está terminando. Se eu não zerar para o mês, não tem salário para nenhum da gente, viu? Fiquem cientes, vamos correr atrás, vamos tentar tapar a brecha até o final do mês. Eu estou aqui doido para sair de casa, mas sem poder sair, que o médico proibiu.
Mas eu tô aqui doidinho, ligando para um, ligando para outro, fazendo contato com um, com o outro. Eu não esqueça, desse o dízimo. Se for depositar pelas contas da igreja, mande o comprovante. A situação não tá fácil, amado. Então, todos os 8, irmão Claudemir, irmão Cícero Marques, irmão Jean, irmão Everaldo, irmão Paulo Ramos, irmão Joabe, irmão Caio, todos prestem bem atenção, porque a folha de pagamento dos funcionários, se eu não depositar, eu pago multa. Então essa aí é prioridade. Mas já de obreiros, amados, se não tiver, comprem sardinha para almoçar esses dias, compre ovo, resuma as contas, veja as despesas, porque o negócio está feio. O negócio está feio. Se nós não corrermos, como o ano passado corremos bem, entrou bem o ano passado, mas esse ano, irmão, eu tô com a mão na cabeça. O que entrou hoje, irmão, para vocês terem uma ideia, a entrada das 8, das 7, 8, se abençoe, Pai do Senhor, acusem o recebimento. Ouviram direitinho? Não é para mostrar para ninguém. Esconder do povo que com esforço, suor e sacrifício luta para sustentar sua família, aí vem esse lobo gordo devorador, enganador, induzindo seus capangas a extorquir mais e mais dos cegos frequentadores dessas instituições religiosas. Meu presbítero Giovanni, agora só desse era, o senhor sabe, né? Mas tá passando por senhor aí a voz do pastor Sérgio, tá certo? E a crise que o setor 11 está passando, mande isso aí para o povo. Mande para o povo isso aí. Mande para o povo com força. Escuta, essa é a voz do pastor Sérgio. O setor 11 vai fechar muitos templos. Ele mandou comprar ovo e sardinha para os coordenadores comerem. Escuta aí, repassa aí. É muita gente, a casa está caindo. A casa está caindo e vai ser fechada muitos templos. Amém? Escute isso aí com muito carinho. Isso é a voz de pastor. Ensine e fale a verdade para o povo. Pastor, bispo, papa, padre, só existe um, conforme foi determinado por Deus nas Escrituras. E foi um descendente de Davi, que é Cristo, o único que realmente deu sua vida para o povo. Ele sim morreu por nós. Ele não tirava nada de ninguém para realizar a obra do Pai. Esse sim é o pastor, o único pastor. Hoje, o que você ouve falar que fulano, cicrano é pastor, saiba que você está sendo enganado, porque esse tal pastor jamais dará a vida dele por você. Veja o que diz o Manual do Ser Humano, que seu falso pastor jamais te ensinará corretamente. Darei às minhas ovelhas um pastor, um rei que será como o meu servo Davi, para ser o seu único pastor. Ele cuidará do meu rebanho e será o seu líder. Ezequiel 34, 23. O pastor aqui na cidade ganha, parece que é 20 mil reais, né? Ganha quase 20 mil reais aqui na cidade. A casa do pastor aí, Sim. Casa do pastor é um palácio. Eu tenho um amigo. Quer dizer que a casa do pastor aqui na cidade é um casão. É um palácio. É um palácio. Olha, quando você chega daqui para ir pro caçamento, ele já está vendo você lá dentro. Porque tem câmera. Câmera por todo canto. Câmera. Arrodeado, a casa dele é arrodeada de cerca elétrica. Sim, me diga uma coisa. E algum membro aqui da cidade, se o senhor que é membro, o senhor é idoso, crente, se o senhor for lá na casa dele, o senhor consegue ter acesso à casa dele? Não. Não consegue entrar, né? Não consegue entrar. Mesmo ele sendo pastor? Não. A informação também é que ele tem uma BMW, né? Ele tem carro zero, tem muitos carros. Muitos carros, né? Muito carro. E esse pastor que tu está falando, ele é o pastor que me parece que ele foi denunciado recentemente, que ele tirou 50 mil reais dos cofres aqui da igreja e mandou para Recife para financiar a campanha de um deputado, né? De um deputado aí lá da igreja, de um dos parlamentares da igreja. E ele foi denunciado que o dinheiro saiu daqui da igreja. Valores foram liberados para a campanha política do deputado estadual Adalto da igreja. Você efetivamente, como tesoureiro, você deu dinheiro da igreja para a campanha? Eu estive presente quando o pastor Luiz Mário Soares de Oliveira chegou e esse valor foi liberado para a campanha do deputado estadual Adalto Santos, 2014. Tu podia dizer o valor? O valor 50 mil reais.
50 mil reais. Eu tenho uma nota, inclusive estivemos em Ouvida dia 26 na Polícia Federal e informamos isso ao delegado da Polícia Federal. O delegado da Polícia Federal pediu para denunciarmos isso ao Ministério Público, porque naquele mesmo período existia um advogado da igreja que estava fazendo uma reforma em sua casa e ganhava um valor aproximadamente de 5 mil reais, e ele fez naquele mês uma doação de 14.500 reais. Doutor Antônio Peixoto. A gente não tem que prestar conta a membro, né? Até porque eles não estão investindo na igreja, não é investimento. Dízimo e oferta não é investimento. Veja esse absurdo. Uma idosa dessa falsa igreja passa mal e genro do falso pastor passa com o carro da igreja e se nega a socorrer a dizimista, que logicamente seria a dona do carro. E ele diz que o carro não é carro de carregar doente, não. A irmã, repare, uma irmã, estava aqui morrendo. Ela deu passamento, coração, caiu. Na hora que caiu... Onde foi? Aqui na cidade? Aqui na cidade. Sim. Aí caiu, na hora que caiu, a corda foi, a corda ia passando o carro da igreja. Porque tem uma Kombi da igreja, uma Kombi. A igreja aqui tem uma Kombi? Tem uma Kombi. Aí foi passando, o irmão correu, deu com a mão, ele parou, disse que é, disseram que ia levar a irmã, e a irmã tá já morrendo. Quem é que estava passando o motorista da igreja? Quem estava dirigindo, quem ia com o carro era o genro dele. O genro do pastor aqui da cidade? O genro do pastor daqui. Certo, muito bem. Aí, o que foi que aconteceu? Aí a mulher tá já morrendo aqui. Quando para botar aqui dentro, ela disse, aqui é carro de carregar doente não. O telefone para maternidade foi peça um carro. Quer dizer que é uma idosa, né? É uma idosa. Quer dizer que uma idosa, membro da igreja, estava passando mal. Aí na hora ia passando a Kombi da igreja. Quem estava dirigindo a Kombi era o genro do pastor. Esse pastor que doou 50 mil reais, né, para a rachadinha, né? Quer dizer que o genro dele passou e pararam a Kombi, né? Claro, não. Lá vem a Kombi da igreja. Da igreja. Vamos socorrer e tal. Agora chegou o socorro. Mas aí quando parou, ele disse, não, isso aqui não é carro de carregar doente, não. Chame o SAMU, quem vocês quiserem, né? O importante é a gente buscar o dízimo todo final do mês na casa de vocês, que são idosos, mas quando precisar da gente, não venha com essa história de não, porque tem que chamar o SAMU, né? Vamos correr nas casas, ver os irmãos idosos, que é idoso que segura a obra, para ver dízimos e ofertas. Isso quer dizer que o senhor ganha R$1.100, o senhor, como idoso, dá o dízimo, né? Dá o dízimo. Dá o dízimo. E quando não dá, eles dízimo. Irmão, olha, tem muita gente que já está pesado o dízimo. Quer dizer que quando... Ele sabe das datas da pessoa. E ele sabe. Então a orientação é que os irmãos conversem com os dirigentes de PROAT, que sabem que tem o número de telefone desses idosos, que sabem onde eles moram. Então o que é que os senhores têm que fazer? Ver a data que eles recebem, entendeu, irmão? E comunicar a eles, ligarem para eles, dizendo que vai levar a ceia, não é? E também vai levar o talão da igreja, com orientação, vai levar o talão, que é para os irmãos que não podem ir para a igreja, eles voluntariamente entregarem os seus dízimos, certo? Agora os senhores têm que ir com o diácono, com uma pessoa ou duas, certo? Não mande diácono só, não mande, nem presbítero só, nem diácono só. Então, se fazendo essa visita, os irmãos entregam a ceia, não é? Leva o talão da congregação, recolhe o dízimo se a pessoa voluntariamente quiser entregar e anotar. O senhor assina, o diácono que tiver com o senhor assina, e se o idoso não puder assinar, né? O que puder assinar, assina. Se eles não assinar, bota o número do cartão dele no talão, tá certo? Então, irmãos, a orientação é essa. Eles sabem quem são os idosos que dão dízimo? Sabe. Quer dizer que quando os idosos atrasam o dízimo, quando os idosos atrasam o dízimo,
eles já ficam lembrando, olha, vocês estão atrasados, né? Atrasado, fica lembrando. E outra, não dê na outra igreja não. Quer dizer que mesmo, assim, mesmo sendo o mesmo ministério, não quer não. Não pode, tem que dar naquela igreja. Se você congrega nessa igreja, você tem que dar nessa igreja. O senhor não acha que isso... Não pode dar na outra igreja. O senhor não acha que isso é um crime, pode caracterizar um crime contra o idoso, não? Isso é um crime. Não, tu não acha não? É um crime. Olha, ele sabe o que é que ele quer, sabe o que é que ele não quer, que ele não tem Deus, eu vou dizer. Porque o dirigente que fica ali dirigindo a igreja, que cada casa tem o seu dinheiro para dar no fim do mês, para ver qual é a igreja que apura mais. Entendi. Sabe como é que é? Entendi. Para ver se você puxa mais dinheiro para a igreja. Você é o dirigente melhor da igreja. Aí por isso que ele não quer que a pessoa saia. Que é para puxar dinheiro. Quando é no fim do mês que ele dá balanço, aí ele vai vir da igreja. Aí esse mês teve tanto. Sim. Faz resumo todo das igrejas. Sim. O que tiver mais pouco dinheiro, quer dizer que o dirigente não está bom, não sabe puxar dinheiro. Não tem conversa para ganhar. Quer dizer que aqui nessa cidade, que é a cidade, eu sempre brinco com o pessoal, é a cidade do pastor da rachadinha, né? Ele deu 50 mil para financiar a campanha do parlamentar lá em Recife. Saiu aqui dos cofres da igreja. Tu podia dizer o valor? O valor 50 mil reais. 50 mil reais, eu tenho uma nota. Agora me diga uma coisa. As pessoas nessa cidade aqui, os nossos irmãos, vivem o quê? Da cana, poste da cana. São ambulantes, né? Ambulantes, pessoas que trabalham aqui na feira. Eu vejo muito quando eu vou fazer compra, quando eu saio aqui e vou fazer compra, né? Aqui da minha residência vou fazer compra, eu vejo muitos irmãos assim vendendo fruta na rua, tapioca, eu compro muito tapioca. Então, que venda das parcelas, né? As parcelas são o pessoal que planta. Tudo é crente, viu? Tudo é crente. Quer dizer que esse pessoal ele sobrevive disso, né? Vive disso. E aí mesmo assim dão aí o seu dízimo. Tem que dar na igreja. Dá o seu dízimo. Aí, mesmo assim, quando eles precisam, eles não têm problema nenhum. A igreja aqui dá algum apoio, porque no período da moagem, que é o período dos 6 meses, né? A coisa fica boa, né? Todo mundo, mas fica 6 meses sem ganhar nada, não é isso? Nada. Me diga uma coisa, quando eles passam os 6 meses sem ganhar nada, a igreja aqui dá algum tipo de ajuda a esse pessoal da moagem? Dá não, né? Mas quando eles estão trabalhando em 6 meses, tem que dar, né? Tem que dar. Né? Se for lá pedir alguma coisa lá, ele diz que não tem nada. Que não tem nada? Não. Nunca tem nada? Nunca tem. Mas ele ganha aqui quase 20 mil reais, anda numa BMW. O senhor não acharia mais justo, ao invés do senhor tirar 10% da sua aposentadoria, ajudar um vizinho seu? Não seria mais justo, não? Mais justo. Olha. Fazer uma feira. Isso. Fazer uma feira. Ou se o senhor tiver algum amigo seu idoso, que idosos, todo mundo adoece, né? Todo mundo adoece. Mas o idoso adoece mais rápido. Não é? E o senhor não conhece nenhum idoso que esteja doente, que o senhor, ao invés de dar na igreja os 110 reais, o senhor poderia ir lá e ajudar, e dar aquele idoso. O senhor estaria dando para Deus também. O senhor acha justo que essa cidade aqui, tão necessitada, né? Eu conheço bem aqui. O pastor se preocupa de fazer um templo tão luxuoso desse. Eu vejo tanta gente aqui passando necessidade, né? Eu já vi muitas pessoas que passam perto. O senhor acha justo, além de um pastor ganhar quase 20 mil reais, se construir um luxo desse? Com dinheiro que do cortador de cana, porque quem sustenta a igreja hoje é quem? São os contador, trabalhador, o pessoal que trabalha aqui no mercado, porque aqui não tem trabalho, né? O pessoal sobrevive da cana, de vender frutas na feira. Tem alguns comércios pequenos aqui, mas o trabalho aqui é tudo informal, né? E aí o que acontece? Isso não é um contraste, não, porque enquanto isso a gente chega ali, é no centro a casa do pastor, né? Tá lá aquela fortaleza. É uma fortaleza aquilo ali. O membro não tem acesso àquela fortaleza. Se chegar algum membro lá, não. Ele não recebe, não. Não recebe. Não é? É uma coisa que eu não consigo. É uma coisa que eu não consigo.
entender, né? Você dá dinheiro na igreja. Se você vai no meio do caminho, se você não sair da rodagem, ele passa por cima. Ele só conhece o crente dentro da igreja. Quer dizer que quando ele sai dali de dentro da igreja, parece que não conhece mais ninguém, né? O pastor anda aqui na cidade, quando ele passa, ele fala com as pessoas, desce do carro, fala com as pessoas. Mas rapaz, que eu vi isso ainda não. Ainda não faz isso. Rapaz. Ele ficou conhecido como o pastor da rachadinha. Eu vou ir. Tu podia dizer o valor? O valor 50 mil reais. 50 mil reais, eu tenho uma nota. Meus amados e queridos idosos, se você mora sozinho, peçam para seus filhos ou netos instalarem câmeras de segurança com áudio em pontos estratégicos para que seja possível registrar esses flagrantes desses golpistas bandidos estelionatários. Gostou do vídeo? Então essa é a sua chance de dar um up na sua renda com o meu parceiro fera, o Ed Fernandes. Você quer aprender a fazer uma renda extra trabalhando de casa? Se sim, escuta o que eu vou te falar. Eu me chamo Ed Fernandes, tá? E é um prazer estar aqui no canal do... Eu vou mostrar a vocês como vocês faturar através da internet, tá? De uma forma honesta e segura. Sem ter nada a ver com joguinho de aposta, nada a ver com pirâmide, nada a ver com essa baboseira que eu creio que vocês têm visto aí na internet, tá? Que é um trabalho honesto e seguro, onde você vai aprender uma nova profissão de você estar trabalhando de casa também. Você pode ver essas plaquinhas aqui, foi tudo faturei na internet, ó, 10, 30, 50 mil, trabalhando de casa de uma forma honesta e segura, tá? Eu vou te ensinar a fazer 1.000, 2.000, 3.000 reais trabalhando de casa de uma forma honesta e segura, tá? Então, clica aqui no primeiro comentário fixado, tá? No link, e me chama aqui nesse WhatsApp, que eu vou te explicar o passo a passo como funciona, tá bom? Veja só esse sprint aqui de aluno, ó, me agradecendo, tá? O testemunho dos alunos. E o próximo eu quero que seja você também, tá? Então não perca tempo, clica agora no link aqui nos comentários fixados e me chama aqui nesse WhatsApp que eu vou te explicar o passo a passo. Eu mesmo vou te explicar como é que funciona, tá bom? Deus abençoe a todos. Se você apreciou este conteúdo, por favor, deixe seu like e inscreva-se. Seu apoio também é nossa motivação. Não esqueça de ativar o sino de notificações para receber as atualizações dos nossos vídeos mais recentes. Se pode e quer, ajude-nos. Entre para o clube de membros no botão abaixo do vídeo. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada épica através das páginas da Bíblia. Continuamos juntos, homens e mulheres, jovens e crianças, voando para novos horizontes rumo à eternidade. Que vocês busquem sempre a graça de Deus e vivam em sua luz. Que a paz e a sabedoria estejam com vocês. Obrigada a todos e espero vê-los em nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Que Deus abençoe suas vidas. Amém.